Trocou o GC na tela do canal do YouTube? Cara, eu tô preocupado com o Atlético. Muito preocupado com o Atlético. O futebol apresentado pelo Atlético ontem foi uma maluquice. Maluquice. O que o goleiro Paulo Vitor fez foi coisa de gente que tem gravíssimos problemas. Como que um goleiro... Me lembrou aquele Rafael Santos que jogou pelo Vila Nova contra o Londrina, em um jogo de 2022 ou 2021 pela Série B. 2019 pela Série B. Ele agrediu o atacante do Operário. Agrediu. Meteu um soco no rosto do atacante do Operário. Não tá normal. Alguma coisa tá acontecendo no Atlético. Não é normal. Né? Aí a pergunta que eu faço pra vocês nesse momento é a seguinte: ruindade ou sacanagem? Por que o Atlético foi goleado em Ponta Grossa do jeito deprimente que a partida acabou acontecendo? O Gé Lopes, você tem uma explicação pra esse momento terrível do Atlético, que a cada rodada que passa não se recupere mais, né? Isso é o mais grave. Ele se aproxima da zona do rebaixamento. Hoje o Atlético tá a 4 pontos, né, da zona do rebaixamento. A 5 pontos do G4 e a 4 pontos da zona do rebaixamento. O que está acontecendo com esses jogadores do Atlético? É sacanagem ou ruindade, Gé Lopes? 12h48. Não é sacanagem, não acredito nisso. Para mim é muito mais desequilíbrio emocional. Para mim o Atlético, né, o grupo do Atlético, aí eu me refiro, Thiago, a jogadores, comissão técnica, dirigentes, tudo isso, o Atlético perdeu o fio da meada, né? Essa jogador sendo mandado embora a todo momento, treinador sendo trocado a todo momento, o Adson, ao meu ver, está no momento assim que não é o melhor dele. Por exemplo, ontem na coletiva, ele falou que o Romão vai ter que jogar o próximo jogo. Ele acabou de falar que o Romão não jogava mais no Atlético, né? O Romão nem viajou, o Romão foi colocado fora do grupo. Aí porque o Conrado tomou o terceiro cartão amarelo, não tem outro lateral, vai precisar do Romão. Com que cabeça esse Romão vai jogar, Thiago? Então, assim, eu não sei o que aconteceu com o Atos. Nessa temporada ele realmente perdeu o fio da meada. Ele não está tendo as melhores decisões. Ele está sendo muito assim... está indo muito na emoção, mandando jogador embora a todo momento, dispensando treinador, não analisando com frieza um treinador a ser contratado. Para mim, errou de novo no Rafael Lacerda. Ele não vai dar conta de corrigir os problemas do Atlético. E não estou falando só de problema técnico não, do time, não. Estou falando de problema emocional, de união, de tudo que está acontecendo lá dentro do Atlético. O Adson, que a gente sabe que é um grande dirigente, é um profissional para gestão de futebol acima da média, vai ter que voltar aos seus melhores momentos. Porque se isso não acontecer, se as coisas não mudarem no Atlético de forma radical, o Atlético é um dos principais favoritos a ser rebaixado na Série B, Thiago. A verdade é essa, o time é horroroso, perdeu a maioria dos seus melhores jogadores, ficaram lá dos melhores uns 3 ou 4. Esse Wallace, que é um zagueiraço, um dos melhores zagueiros que já passou pelo Atlético nos últimos anos, joga 2 partidas e tem lesão muscular na terceira. Se não me engano, é a terceira lesão muscular que ele tem. Então a situação lá é muito complicada e ela ficou nítida para mim ontem, quando o Atos, na entrevista coletiva, disse: o Romão vai ter que jogar o próximo jogo, não tem outro jeito. Ali ele mostrou que ele está fora do seu normal, porque há 3 dias atrás ele disse que o Romão não jogava mais no Atlético. 12h51, descubra o sorriso dos sonhos da Clínica Dentária Anhanguera. Sua saúde começa pela boca. Avenida Tocantins, 450, Centro de Goiânia, 3225-0500. Like Imóveis, seu imóvel alugado, seu dinheiro garantido. GP Car Centro Automotivo, troca de pneus é lá. Toledo Esportes, eleve o seu jogo. E é claro, né, gente, Like Imóveis, você sabe, eu falei há pouco, mas é sempre bom lembrar. Deixe o seu like para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Falta pouco para 600. Tim, eu não sei se é só futebol, cara. Não é possível que esses caras do Atlético só joguem isso. O Operário de Ponta Grossa, a gente citou ontem, uma das piores equipes do campeonato e talvez uma das piores versões do próprio Operário. Porque o Operário, quando sobe da Série C para a Série B, ele normalmente disputa acesso. Ele é um time que perde força na reta final da competição. Ano passado foi assim. Mas é um time que até a 29ª, 32ª, 33ª, ele ainda tinha aspiração de acesso. Nesse ano não, o Operário montou um time para se manter, para apenas se manter na Série B. E aí o Atlético vai para um jogo desse, que era decisivo, com várias mudanças, vários jogadores fora, outros jogadores contratados, o Adson mexendo com o elenco, e a resposta que a gente teve foi um 3-0. Um 3-0 assim, com lances individuais ridículos. Ridículos. Não é só futebol, maestro. Tem mais coisa para você?
Pra mim, tem algumas situações, Thiago, e ontem pra mim ficou escancarado essa situação. Porque se a gente pegar o jogo de ontem, você pega o primeiro tempo, do Atlético não foi ruim. Ele não sofreu defensivamente, teve algumas escapadas ali, teve um chute do Cauã e outro do Renan Teixeira. Então o Atlético jogou. No segundo tempo, aí o time foi outro. Quando o Atlético toma o primeiro gol, principalmente, aí houve um desequilíbrio completo. Lógico que o Atlético tem muitas limitações técnicas, muitos problemas, jogadores com falta de qualidade. Mas não é só isso. Pra mim, o desequilíbrio emocional ontem ficou... Olha o jeito que o Paulo Vitor foi expulso. Então, olha as falhas individuais do Matheus Felipe, né? Então, sim, são muitos problemas. E esse time, desde o início da temporada, se a gente pegar... Toda vez que teve pressão em cima do Atlético, o time arriou. Pega contra o Anápolis a semifinal do Campeonato Goiano. O Atlético era o grande favorito, era uma pressão entre aspas, uma pressão boa, mas dentro do Antônio Scioli, ele não conseguiu, empatou de 2-2. Foi pra Jonas Duarte, imaginando, não, mesmo sendo fora, o Atlético acabou sendo eliminado. Perdeu pro Retrô dentro do Antônio Scioli, perdão. Então, assim, esse time emocionalmente, quando ele é pressionado, ele arria. E isso a gente vê muito no futebol, quem tá muito tempo no futebol vê isso. Tem elencos que você cobra, que é a pressão mais forte, e o time responde. Tem outros momentos que não. Então, pra mim, o próprio presidente Adson Batista tem que rever essa forma dele de pressionar. É uma forma que até hoje deu muito sucesso, porque o Atlético cresceu e é um gigante hoje devido ao trabalho do Adson, e muitas vezes ele sempre foi dessa forma, né, sempre muito franco, muito direto, mas eu vejo que esse elenco, esse ano, as coisas não estão dando certo. O ano é terrível pro Atlético e emocionalmente esse time é tão limitado como tecnicamente. Então por isso que eu vejo que dentro do Atlético, além de boas contratações que o Adson precisa fazer, pra mim o Adson tem que rever até essa forma de cobrar desses jogadores. Porque se cobrar muito pesado, Thiagão, eles arreiam. Ou seja, é time frouxo, né? É isso. Time frouxo. Por aí. Eles não aguentam a pressão. Jogadores que time tem ruim também, Thiago. O time do Atlético ontem era ruim. Não, tudo bem. Mas olha a escalação. Olha os dois laterais do Atlético. Mas a crise ontem não veio de ontem, não. A crise, ela tá desde o começo da Série B. Desde o começo. Não, eu tô concordando que o time é frouxo. Falei aqui na questão emocional, que o time também falou, mas além disso tudo, o atual time do Atlético é ruim, tecnicamente é muito limitado. Vou falar uma coisa pra vocês aqui, em nome das maiores marcas brasileiras. Julho é o mês das férias, venha para o Viveiro Goiás, onde a natureza encontra a sua casa. Rainha da Borracha, parceira de sua empresa, Nisa Multimarcas. Partiu férias com seminovos da Nisa Multimarcas. Acesse o site e conheça nisaseminovos.com.br. Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. E Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. O futebol do Shailon, cara, é uma coisa deprimente. Deprimente. O Shailon joga bola pra caramba. Alguma coisa tá acontecendo com esse jogador. Mas o Shailon é uma característica, até pro Danilo dar opinião. O Shailon ontem, ele tava errando passe de 2 metros. Mas ele, desde quando ele chegou aqui no futebol goiano, ele não é esse jogador, né? Quando você pressiona ele não dá resposta positiva. Pois é, então mexe com outra coisa então. Tem vira aprender, chapa de pit dog. Tem que aprender a lidar com isso. Você sabe um serviço que tem pressão pra caramba? Chapa de pit dog. Atrasa um X-Tudo pra você ver. O cliente quase bate no chapa. Então, meu amigo, toda vida você convive com pressão. Quando você nasce, você tem pressão. Agora, gente... Se você não nasce da barriguinha da sua mãe acha ruim. Você tem pressão naquele momento do nascimento. O Danilo já deve ter passado por isso. Aí o cara é jogador de futebol e não aguenta pressão. Ah, pelo amor de Deus. Tem maneiras e maneiras. Tem jogadores que você realmente cobra mais pesado e ele responde. Tem outros que você tem que saber lidar um pouco mais. Aí cabe até o próprio treinador, Rafael Lacerda, que tá chegando agora, a maneira de conseguir extrair melhor. Não dou conta disso não, Tim. É complicado, Não dou conta disso não. É complicado. É muito mimimi, muito nhenhenhê. E a situação do Atlético hoje, ela é preocupante, sim. Não, terrível. Terrível. O time do Atlético tem jogadores bons que não estão jogando nada. Nada. Por exemplo, o Caio Dantas. Eu tenho certeza que o Caio Dantas vai dar a resposta da equipe do Grêmio Novo Horizontino. Porque ele é bom jogador. Ele é um atacante que faz gol. Mas no Atlético não deu conta de nada. Foi um jogador obtuso, como diria o nosso comandante Nivaldo Carvalho. Então, assim, gente, é difícil a situação do Atlético para essa temporada. Ô, Danilo Dias. Perdeu mais 4 jogadores pro próximo jogo. Pois é, então sim, a situação é terrível. terrível. Falar que vai ganhar da Chape domingo. Não, não falei, eu falei que o Atlético vai dar a resposta. Não, porque a Chapecoense não é essa seleção que você falou. Você falou que vai ganhar, não é essa seleção. Aí, e pra mim ganha mesmo. Pra mim ganha mesmo. De novo. A Chapecoense não é essa seleção de 70 que você pinta, não. Longe disso. Não tô falando da Chapecoense lá, aquele timaço, mas o Atlético tá mostrando pra mim que não ganha nem do Goiânia, com todo respeito, ué. Beleza. 12h57. Ganhou do CRB há pouco, ganhou do Atlético Paranaense, realmente não ganha não, mas tudo bem. A pergunta que eu faço pra você é a seguinte: esses jogadores do Atlético estão de sacanagem?
Porque não é possível, cara. Não é possível que seja apenas futebol, que seja apenas falta de futebol. Né? O time do Atlético é bom para acesso? Nesse momento não é, porque várias peças saíram. E as peças que a gente acredita não estão jogando nada. Nada. Pra você, tem sacanagem ou é apenas ruindade, é falta de futebol? Cara, jogador é corporativista, Thiago. O time precisa juntar os cacos, se ressignificar ali dentro, parar de externar as coisas de fora pra dentro, falar menos agora, jogar, trabalhar mais. O Lacerda chegou em meio a um turbilhão de acontecimentos. Ele não sabia nem quem é que ia treinar, de fato, pra ser bem cru aqui na palavra. Quem é que vem pro treino hoje? Me passa a lista aí dos jogadores. Peraí, o Marcelinho já foi, o Caio Dantas também já acertou lá. Ixi, eu acho que esse aqui, o Romão também não vem, tá? Ah, não, então... Com quantos jogadores eu vou contar mesmo na sessão de treino hoje? Então, primeiro tem que se organizar, juntar literalmente os cacos, parar ali e falar assim, ó, é aqui dentro agora, nós vamos nos fechar aqui. O Adson abre aspas, parafraseando o que ele disse ontem. Nem que seja a última coisa que eu faça nesse time, mas ele não vai ficar assim, não vai desfinhar igual ele falou ontem, é o que tá dando a impressão. Então o Adson é bom gestor do jeito que é, por isso que os gestores, e são cases de sucesso, eles têm uma visão e tiram as cartadas de onde a gente menos espera. É o que o torcedor tá esperando agora. Mas pra isso, tem que se ressignificar ali dentro. Caladinho, quietinho, trabalhando, fechar o grupo, meu amigo. E só fala depois do jogo se ganhar. Se não ganhar, meu amigo, vai embora, caladinho e vamos trabalhar na segunda-feira. É isso.